Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar um pouco a respeito dessa live aqui, que está dando o que falar. Mas o que aconteceu de diferente nessa live? O que aconteceu, gente, foi que o João Pedro Torales, esse rapaz aqui, resolveu fazer uma pergunta ao ateu Antônio Miranda. E que pergunta foi aquela, meu Deus do céu? A pergunta realmente deixou o ateu numa situação complicada. Vamos assistir a um trecho do vídeo e depois eu volto para fazer minhas observações. Vou fazer aqui para você pensar. Vamos colocar o Antônio Miranda como ele sendo Deus. Você é Deus agora, certo? Você é Deus. Vamos lá. Você Mas eu ama teu filho? existo. Você ama teu filho? Mas Mas eu claramente o Antônio é existo. Deus. Antônio, Amo, você amo ama meu teu filho, filho? óbvio. Você daria a vida pelo teu filho? Sem nem pensar. Sem nem pensar. Parabéns. Então, o Antônio Miranda é Deus, ele falou que ama o filho dele, ele daria a vida pelo filho dele. Vamos analisar agora. Existe um terrorista, certo? Que ele vem, vários terroristas vêm atacar o teu filho, que é o que tu mais ama. Pergunto, você vai matar esses terroristas para defender o teu filho? Olha que pergunta boa, gente. O que o João Pedro fez aqui foi colocar o Antônio Miranda no lugar de Deus para que ele possa entender o modo de agir de Deus. O argumento cria uma situação hipotética em que o ateu Antônio Miranda é Deus e tem um filho que ele ama muito. Esse filho, na argumentação do João Pedro, claro, né, representa os israelitas. Mas parece que o Antônio Miranda ainda não percebeu, pelo menos não naquele momento, né? Os terroristas que querem matar o filho do Antônio Miranda representam os povos que eram inimigos de Israel, tais como os filisteus, os amonitas, os edomitas, os amalequitas, né? São vários povos. E agora vem a grande questão. Se o Antônio Miranda é Deus e ama o filho dele, e declarou abertamente que faria qualquer coisa para impedir que os tais terroristas matem seu filho, será que ele seria capaz de matar esses terroristas? Vamos ver o que ele respondeu. Na hora. Legal. Vai matar. Mas, Antônio, você é um cara bondoso, como é que você vai matar? Mas tudo bem, vai matar. Vamos dizer que esses terroristas também tinham filhos, bebês de colo. E esses bebês vão crescer. Esses bebês vão crescer. Certo? E esse bebê, ele vai crescer, ele vai puxar o teu filho para o mundo do terrorismo e depois ele vai trucidar o teu filho. Pergunto, você vai deixar esse bebê crescer para depois ele picar o teu filho ou você vai eliminar pela raiz o quanto antes? Eu amo esse argumento, eu amo esse Tá. argumento, cara. Agora posso eu agora? Eu amo esse argumento. Não, deixa eu fazer uma pergunta a ele. Não, amo esse calma aí, argumento. gente. Calma aí, gente. Eu tô Vai esperando lá, até agora agora eu para quero poder ver. falar. Calma aí, calma aí. Olha a sutileza do argumento do João. Por que o João Pedro perguntou isso ao ateu, né? Porque ele perguntou se o ateu mataria os filhos dos terroristas. Bom, gente, a gente está acostumado a ver os ateus contestando a bondade de Deus, citando passagens da Bíblia onde Deus ordena a morte de alguns povos que eram inimigos de Israel. E é claro, né? Se você tem que eliminar um povo por completo, isso vai incluir mulheres, velhos, crianças. E os ateus usam muito isso para questionar a bondade de Deus. Onde já se viu, né, matar criancinhas, olha que absurdo. Claro que isso é um tipo de argumento que mexe com o emocional de quem está escutando. Mas se o Antônio Miranda declarou que faria qualquer coisa, né, para impedir que o seu filho fosse morto pelos terroristas, inclusive matar os terroristas, né, e através de sua onisciência divina, já que ele é Deus no argumento, né, do João, ele poderia saber, né, que os bebês de seus inimigos um dia vão crescer e também vão tentar matar o filho dele. O que ele faria então? Julgar as atitudes de Deus é fácil, mas será que é tão fácil julgar quando você está no lugar de Deus? Claro que não, né? Note que nesse momento o ateu ele percebeu do que se tratava o argumento. Então se recusou a responder. O ateu Antônio Miranda não é bobo, né? Ele só demorou ali a entender o argumento. E a partir daí ele vai começar a falar um monte de coisas e não vai responder a pergunta final. Ou seja, você, Antônio Miranda,
mataria os bebês dos seus inimigos se soubesse que aqueles bebês iriam crescer e matar o seu filho, o mesmo filho que você disse que ia proteger de qualquer jeito? Difícil responder isso, né, ateu? Fala aí, Vamos lá. Antônio. Então vamos lá. Se o Agora eu quero argumento ver. é Ô, Antônio. que Deus ia matar recém-nascidos Isso. para... Calma aí, gente. Se Deus ia matar recém-nascidos porque aquele povo estava matando recém-nascidos, né? Um pouco Aí, cada um. calma aí, João. Deixei você falar. Ó. A lógica do João é o seguinte, ó. Deus matou recém-nascidos porque Deus estava matando recém-nascidos. O outro povo estava matando recém-nascidos. A lógica dele é essa. Aí, a outra lógica dele é a seguinte, ó. Deus matou recém-nascidos e até animais. Imagina um animal se vingando de um povo. Imagina aí, galera. O animal, você tem ali uma ovelha, a ovelha vai se vingar, né? O boi. Aí o boi vai dar leite azedo. Aí vai pegar a tetinha assim, ó. Leite Tá, mas azedo. não pode da minha pergunta. Vai estar chifrando todo mundo. Calma, João. Você tá nervoso? Calma. Ó. Não, Aí, não, vamos lá. Se a lógica era para proteger o povo de Deus, por qual motivo ele não matou o bebê Hitler? Você viu aí que o ateu fez suas piadinhas, seus deboches e não respondeu a pergunta que o João Pedro lhe fez a respeito dos bebês. Ou seja, ele jogou uma cortina de fumaça no debate para desviar a atenção do fato de que ele não iria responder a pergunta comprometedora. Depois ele responde com uma outra pergunta. Se a intenção era de proteger o seu povo, por que Deus não matou Hitler? Nós sabemos que Hitler foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus. Se Deus tivesse matado Hitler enquanto ele ainda era bebê, assim como fez com os inimigos de Israel lá no Antigo Testamento, ele teria impedido o Holocausto. E é isso que o ateu está argumentando aqui. Bom, gente, a gente vê que Deus não costuma ficar impedindo o mal de acontecer no mundo ali constantemente. De vez em quando ele impede alguma coisa, mas ele geralmente deixa a coisa rolar, né? Ele apenas promete que lá na frente ele vai julgar tudo o que o homem faz. Mas por que ele faz isso? Porque existe uma coisinha chamada livre-arbítrio. Ou seja, o ser humano é um ser livre. E para ser um ser livre, ele tem que ter capacidade de fazer tanto o bem como o mal. E tem que ter também a liberdade de escolher o que ele quer fazer e colocar isso em prática. Ou seja, se ele quer fazer o mal, ele tem que ter a liberdade de colocar isso em prática. Mas é claro, ele vai ser julgado por Deus lá na frente. Então, por isso, Deus não impede todo o mal, porque nós somos seres livres e não fantoches, bonecos ali que só fazem a vontade dele, tá? Mas no caso dos judeus, existe uma aliança feita lá com Abraão, né? Lá no Antigo Testamento, que Deus promete ali proteção ao seu povo. O problema é que essa aliança é condicional, ou seja, ela é bilateral. Deus só vai fazer a parte dele na aliança, ou seja, no pacto, se o povo de Israel estiver fazendo a parte deles. Se o povo estiver em obediência, Deus abençoa, faz com que as chuvas caiam na época certa, faz com que as plantas nasçam, faz com que eles prosperem, protege eles, né, contra os seus inimigos, mesmo aqueles inimigos mais fortes. Agora, se o povo está em desobediência e rebeldia, Deus simplesmente tira sua mão protetora. Deus simplesmente deixa de fazer sua parte no pacto. O pacto, então, ele é bilateral. Ele necessita que o povo de Israel esteja em obediência. Foi isso que aconteceu no caso do cativeiro em Babilônia, quando o povo começou a se rebelar contra Deus. Nós sabemos, né, pela Bíblia, que até dentro do templo de Deus, o povo oferecia sacrifícios a deuses pagãos. E Deus, ele tirou sua mão protetora e o povo foi levado cativo para a Babilônia e ficou lá muitos anos. Só que Deus, ele permite que o mal aconteça ao seu povo por um tempo e depois ele vai e ajuda seu povo novamente. Que foi exatamente quando Deus permitiu que o povo dele voltasse a Jerusalém e reconstruísse a cidade e o templo. Só que o povo, ele ficou ali naquela religiosidade engessada. Eles não estavam em obediência com Deus, né? Não voltaram ali a ser totalmente obedientes. E lá para frente, né, no ano 70 da era cristã, Deus permitiu novamente
que os romanos, né, dessa vez os romanos, invadissem Jerusalém, destruíssem o templo e o povo judeu, o povo de Deus, foi disperso pelo mundo. E depois aconteceu, né, esse fato sombrio na história dos judeus, que foi o Holocausto, que quase dizimou todos os judeus, né, da terra. E agora Deus volta novamente a ajudar os judeus, tanto é que eles conseguiram novamente se restabelecer na terra prometida, mesmo debaixo dos ataques dos inimigos, né, que eles ainda possuem inimigos ali ao redor. E agora vou deixar uma gravação de um trecho da Bíblia, onde Deus firma o seu pacto com os israelitas, deixando bem claro que o pacto previa bênçãos e maldições, sendo que as bênçãos viriam com a obediência do povo, mas em caso de desobediência, eles teriam as maldições, ou seja, Deus tiraria a mão protetora e permitiria o mal sobre o seu povo. Preste bastante atenção nesse áudio e você vai entender perfeitamente por que Deus permitiu que seu povo passasse por tudo aquilo que passou. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados, e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei. Mandarei desastres e doenças e febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Acabarei com o seu poder e que vocês se orgulham. Não mandarei chuva e o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem. Os campos não produzirão colheitas e as árvores não darão frutas.
E se ainda assim vocês teimarem em pecar, em me rejeitar e em desobedecer aos meus mandamentos, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarão com o seu gado e matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. E se mesmo com isso vocês não voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar, eu ficarei contra vocês, e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Ordenarei que povos inimigos os ataquem, e assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. E se vocês se ajuntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves, e os inimigos os prenderão. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca que bastará um forno para 10 donas de casa assarem pão, e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. E se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar, cheio de ira eu ficarei contra vocês, e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Haverá tanta falta de comida que vocês devorarão seus próprios filhos. Eu ficarei tão irado com vocês que destruirei os lugares onde vocês adoram deuses pagãos, quebrarei os altares em que é queimado incenso e jogarei os corpos de vocês em cima dos ídolos caídos. Destruirei as cidades e as deixarei em ruínas. Derrubarei os seus templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês me ofereceram. Arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram, que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Eu farei com que haja guerra, e vocês serão espalhados pelas outras nações. Na terra de vocês não haverá moradores, e as cidades ficarão em ruínas. Assim, a terra terá os seus anos de descanso. Enquanto estiver sem moradores e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de descanso, pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo que até mesmo o som de folhas caindo no chão os fará fugir. Fugirão como se viessem inimigos atrás deles e cairão sem que ninguém os persiga. Uns cairão em cima dos outros como se estivessem combatendo, mesmo que não haja inimigos por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão forças para lutar contra eles. Vocês morrerão em terras estrangeiras e ali serão sepultados. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados, isto é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram às minhas ordens, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos, e se aceitarem o castigo pelos seus pecados,
Então eu lembrarei das alianças que fiz com Jacó e com Isaque e com Abraão, e lembrarei também da terra prometida. Mas, enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terras estrangeiras, a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos. Por isso pagarão pelos seus pecados. Mas, mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei, nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados, quando os tirei do Egito a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder às outras nações. Eu sou Deus, o Senhor.